Bora lá, fiel, mais um vídeo aqui no canal, bora trazer as últimas informações aqui do Corinthians. Galera, informação aí sobre dinheiro entrando no Corinthians, informação também sobre o jogo contra o Ceará, Corinthians com alguns desfalques e alguns reforços também. Bora ver aqui tudo nesse vídeo, já comenta aqui nos comentários o que vocês acham desse novo patrocínio que está chegando no Corinthians aí, de alguns milhões, Corinthians precisando de dinheiro. Bora ver aqui tudo nesse vídeo, sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Agora a gente vai falar com Estela Gomes. Estelinha, tá no Coringão, né? Na frente do CT, conta pra gente as notícias do Corinthians para esse final de semana. Tudo bem, Fred? Boa tarde, amigo. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Globo Esporte. Vamos lá, novidades do Corinthians. O Corinthians tem algumas questões, né? Havia uma certa preocupação em relação a Rodrigo Garro, porque na última partida contra o Bragantino, logo depois que ele foi substituído, a equipe médica colocou um gelinho ali no joelho dele, que é uma preocupação há muitos meses, já que ele vem sofrendo com aquele joelho, mas o torcedor pode ficar tranquilo porque não tem nenhum problema, foi só uma ação de precaução mesmo, para que ele fique bem e estará à disposição de Dorival Júnior na partida de domingo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Agora, Ranieri, que sofreu umas dores na virilha, ainda no primeiro tempo contra o Bragantino e pediu para ser substituído, ele passou por exames ontem na quinta-feira. O Corinthians ainda não divulgou os resultados, mas não deve estar à disposição da partida do fim de semana, viu? Isso que o Ranieri, ele vem sofrendo com algumas questões, né? Em setembro ele ficou 3 semanas fora por conta de dores musculares e agora pode ficar ausente novamente. E o Corinthians divulgou hoje a convocação de Memphis Depay à seleção holandesa, vai participar das últimas 2 rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. E aí o corintiano já pensa, né? Será que vai desfalcar ou não o Corinthians? Mas pode ficar tranquilo, estará à disposição nesse fim de semana contra o Ceará. E na outra rodada, que já é contra o São Paulo, vai passar depois de 2 dias, vai acontecer depois de 2 dias do fim daquele período de seleções. Então o Memphis estará à disposição. Viu, Fred? Que agora o Corinthians tenta se reerguer, né? Contra o Ceará, depois de perder contra o Bragantino, que quebrou uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Meu amigo, volto com você. Fechado, Estelinha, ótima sexta para você. Olha aqui, ó, os temas do nosso programa, tá bom? Safiel, como é o projeto de SAF para o Corinthians? Atenção, você corintiano, avise todos os corintianos, venham para entender o que é este modelo que está sendo projetado para o Corinthians. Como o Corinthians lida com a crise financeira, investigação do CAD sobre Libra e Liga Forte União, de olho. Como o Vasco contrata mesmo em recuperação judicial. Esses são os temas. Vote na nossa enquete, você que está no YouTube, por favor. Qual é a sua visão? A Safiel é a solução para o Corinthians, sim ou não? Muito bem, cara, impressionante. O nome é maravilhoso, né? Safiel. O nome é muito bom. A gente tem que, né, deixar isso bem claro, mas a gente vai entender muito bem o que é a Safiel, como é o projeto de SAF para o Corinthians. Amanda, na tela, por favor, a nossa primeira arte de hoje. Olha que maravilha, hein? JP, não sei não, hein? Isso vai rodar, hein, filho? Se liga. Amanda com a gente hoje, comandando. Vamos que vamos. Vamos lá, olha aí, ó, projeto Safiel, premissas, inspiração no Bayern de Munique, modelo de SAF passa a controlar o futebol, democracia por meio de acionistas pulverizados, administração de conselheiros e dirigentes profissionais, injeção de dinheiro para resolver o problema da dívida. Vamos aos valores. Captação de dinheiro, a meta é 2,5 bilhões de reais. Torcedores, aí a galera vai, né, É ver como é que... 1,5 bilhão que deveria estar aí, Massini. Eu acho que deu Não, uma beleza. falhada ainda. Tá valendo. 1,5 é a expectativa de quantos torcedores podem colocar, e investidores institucionais, 1 bilhão. Rodrigo Matos, dentro do meu parco conhecimento e da minha ignorância, eu sempre achei que esse modelo do Bayern é um modelo muito interessante. Mas começo com você e com o PVC para a gente destrinchar o que é essa fiel. De novo, atenção, atenção, fiel torcida, venham para vocês entenderem o que é a Safiel e ter argumentos. Inclusive você, sócio do Corinthians, conselheiro, importante demais o programa de hoje. Fala, Rodrigo Matos, me conta o que você acha deste modelo do projeto Safiel. O que é o modelo do Bayern, né? Que é tão, digamos assim, exaltado aqui no Brasil como modelo. A maioria das ações é do clube, não são do clube. Quem manda são no caso, os sócios, que no caso do Bayern são 400 mil sócios,
Eles votam e você tem acionistas minoritários, que são 3 empresas lá, que são também donas do Bayer, mas só de 24% delas. A Adidas, a Allianz, são parceiros estratégicos. Então, a aspiração nesse sentido da Safiel, o que é o projeto da Safiel? Um grupo de empresários e advogados que são corintianos, não fazem, a maior parte não faz parte da política do clube, e que são empresários ali bem-sucedidos, advogados de renome. Eles montaram um grupo de 20 pessoas, 25 pessoas, contrataram o Rodrigo Monteiro Castro, que é o principal advogado, principal assim, é um dos principais advogados relacionados ao projeto SAF. Foi ele que fez o projeto SAF junto com o Mansur, da lei da SAF, né? E para ele montar um projeto que previa algo parecido, algo que você tivesse o torcedor, né, como sócio do clube, votando, mas que você tivesse investidores minoritários, obviamente adaptado para o sistema do Brasil, porque o sistema legal é diferente, e a forma como você atrai as pessoas também é diferente. Não é um projeto do clube, foi levado para o Osmar Stabile na semana passada, e a intenção desse grupo é levar ele, começar a discutir mais no conselho entre os sócios, para você poder tentar emplacar futuramente. Como funciona? Você teria uma empresa, uma holding, que passaria a ser dono da Safiel. O clube associativo seria um sócio minoritário. A gente pode até passar para o próximo quadro, que já mostra isso bem, Massini, por favor. O clube associativo ainda não tem os percentuais exatamente definidos, que precisaria fazer uma avaliação do Corinthians, valuation, precisaria ver o tamanho da dívida, né, e mais as receitas, como é assim que faz esse valuation. Mas quem teria o controle do futebol, só do futebol, não a parte do social, seria essa holding. E quem que iria compor a holding, né? E o associativo seria um sócio minoritário. Isso aí é parecido com outras SAFs, no sentido de que quem compra é o dono, né? Digamos assim. Mas a diferença é só haveria ações que têm voto, né? Voto para você eleger quem ia mandar de fato na SAF, no futebol do clube, acionistas pulverizados, ou seja, um número de acionistas grandes, para não ter uma pessoa só o controle, e esses acionistas têm que ser corintianos. Como que você atesta que o cara tem que ser corintiano? Ele vai ter que ser ou sócio torcedor ou sócio proprietário. Então você ia prever inicialmente que você tivesse uma expansão grande do sócio torcedor, para você poder ter uma quantidade de gente boa para esse investimento. Teria vários tamanhos, então o investimento começaria em R$ 200 e poderia ir até 27 milhões de reais, que é 3 classes diferentes. Os super ricos corintianos, não sei se a gente pode chamar de super ricos, mas ricos corintianos, outros ali que de 2,2 mil até 3 milhões de reais, que seria uma classe média alta, quem tiver perto de 3 milhões para investir é rico, né? Vamos ser sinceros, já mas pega ali os que ainda são ricos, não são super ricos, né? Ninguém vai falar aqui que o cara que tem 3 milhões para botar num clube é classe média alta, né? Vamos na realidade do país, né? Mas a final da faixa ali, e a faixa que você pega uma classe mais popular, começa de R$ 200 até R$ 2.000, que R$ 2.000 também não é pouco para a população brasileira, né? Lembrando aqui. Mas o que você tem de interessante é que nenhuma dessas faixas poderia ter uma participação muito grande. Então, o cara que é super rico, ele pode ter até no máximo 1,8% do clube inteiro, da SAF. Então, ninguém pode ter o controle total. E entre os ricos, mesmo se eles fizerem ali bem bolado, um acordo e tal, eles só podem ter 30% das ações. Então, eles têm uma espécie de barreira para quem tem muito dinheiro não comprar o clube. Porque a primeira pergunta, quem me passou todas as informações, deixa eu voltar umas casas, foi o Carlos Teixeira, que é um empresário, dono da empresa de tecnologia, é um dos líderes desse projeto, tem outras pessoas. E aí porque eu questionei a ele, falei assim, olha, Carlos, estou fazendo a conta aqui que se alguém tiver 840 milhões, consegue comprar o controle do Corinthians. Aí ele falou, não dá por esses mecanismos. Você tem uma limitação de quanto 1,8% no máximo de pessoa física, e se tiver um grupo, mesmo você não conseguiria fazer dentro desse grupo, eles só podem ter 30%, os ricos, né? Os ricos só podem ter 30% para você ter pulverizado e ser uma democracia. E aí o que ia funcionar? Digamos que dê tudo certo, você consiga 1,5 bilhão de reais com os sócios, acionistas corintianos e tal, eles iam votar online e iam escolher
os 10 conselheiros que iam mandar no Corinthians. Conselheiros que iam ter alguma qualificação, óbvio, economista, sei lá que formação, mas um cara que tenha formação como administrador, 5 conselheiros independentes e 5 ali escolhidos entre os torcedores. Esses 10 conselheiros, como funciona em qualquer empresa, eles iam estabelecer as diretrizes do clube, né? Olha, onde o Corinthians quer chegar, quais são as nossas metas, quais são as nossas receitas, que tipo de futebol a gente pretende. Contrata um diretor, um CEO, que vai contratar um diretor de futebol e essas pessoas que vão mandar no clube, totalmente dissociados do que é o clube associativo. Eu acho até que se a gente passar para o próximo quadro, Vamos a pôr. gente vai chegar lá. Isso. E aí, na outra parte, tem uma previsão de R$ 1 bilhão vindo de investidores institucionais. O cara que pode investir qualquer coisa, ele não precisa ser corintiano. Ele não ia ter nenhum poder no clube. Então, o que ele ganha de botar dinheiro no Corinthians? Ele aposta como se fosse uma ação, e aí, nesse caso, a gente chama de equity, né? Ele está comprando uma parte de um negócio, e ele está apostando que no futuro o Corinthians vai valer mais do que vale hoje. Porque ele hoje é mal gerido, vai passar a ser bem gerido, vai criar valor e no futuro ele vai poder vender a parte dele por um valor maior. Esse seria o ganho dele. E também ele vai ter a preferência como se fossem ações preferenciais no mercado. Para quem não conhece, você tem as ações ordinárias, que tem voto, né? E tem as ações preferenciais, que ela tem preferência para receber o lucro, preferência para receber, enfim, tem umas preferências em relação ao recebimento de dinheiro, né? De dividendos. Então, teria esses investidores institucionais que iam ser procurados no mercado, qualquer um. Aí o cara não precisa ser corintiano, até porque ele não vai ter poder nenhum no clube. O objetivo final é a resolução da dívida, né? Você pegar esses 2,5 bilhões e resolver a dívida do Corinthians, fazer o Corinthians rodar melhor, já sem esse peso. Destravar o potencial de receita do Corinthians, porque você passaria a ter uma gestão profissional, explorando todo. O Carlos Teixeira entende que o Corinthians é o maior ativo do futebol brasileiro, maior que o Flamengo, inclusive, porque está no principal mercado, no mercado de São Paulo, que é o mercado mais rico. Tem muita gente que defende isso, eu acho que a gente pode ter uma discussão sobre isso, mas não é uma premissa, digamos assim, que está fora do lugar. Ela faz sentido, digamos assim. E também faz pouco sentido a gente ficar comparando aqui. O importante é que, de fato, existe um potencial gigante a ser destravado do Corinthians. Isso ele tem razão. E tirar o poder da influência do associativo, que hoje a gente vê, embora hoje a gente olha a gestão do Osmar Stabile, a gente pode falar isso mais na frente, é uma gestão que tem pessoas honestas, estão tentando resolver alguma coisa para o Corinthians, mas tem muita trava lá atrás. Aí, de repente, aparece um Andrés numa reunião, né? Aquelas coisas que a gente já viu aqui, inclusive, algumas vezes. A política no clube ainda influencia muito o que está acontecendo lá dentro. Então, esse é um projeto de fora para dentro. Eu acho que eles estão tentando convencer sócios e conselheiros. Não me parece, a diretoria do Corinthians recebeu, mas não tem informações de que ela está super empolgada com esse projeto. Não me parece que é isso. Eu achei muito bem estruturado o projeto. Acho que e aí a gente pode discutir os meandros dele, se é uma coisa plausível a partir dessas informações. Pois PVC, a grosso modo, né, a gente vai aos poucos tomando conhecimento. É muito interessante porque tem a última frase da arte que é algo que vamos dizer assim, me toca, né? Me comove. Tirar a influência da política do associativo, né? Aquela coisa Bar da Torre, aquele negócio do Corinthians, né? Essa sucessão de chapas, essa coisa que levou o Corinthians aonde o Corinthians está. Porém, quando eu olho para outros modelos de SAF, eu vejo que pode até piorar. PVC, você vê condições políticas do Osmar Stabile neste momento de colocar esse projeto em andamento com CORE, com o Conselho de Orientação Fiscal também, enfim, politicamente, você que tem muita ascendência, consegue dialogar bastante com as gestões, com os políticos dentro do Corinthians, né? Então, como é que você vê esse projeto chegando no Conselho Deliberativo do Corinthians?
Eu acho, eu vou ter que tirar a dúvida. Ele não chegou ainda nesse patamar, né? Ou seja, ainda tem Não, uma não. prática. Não, É. a estratégia de quem está fazendo, só para explicar, é criar debate dentro do clube, entre conselheiros e sócios, até o ponto que você chegue, tem um apoio grande para você conseguir levar o conselho. Ainda não está nesse estágio. Sabe quando é que vai chegar esse ponto? Porque aquilo que a gente relatou aqui semana passada, que tem gente de clubes, da Série B, inclusive, dizendo tem uma bomba relógio para explodir no futebol brasileiro, a gente precisa desarmar. Ela chama Corinthians. Então, quando é que vai ter um elemento que o cara vai dizer assim, putz, precisamos fazer alguma coisa? Quando quebrar. O que está se anunciando é isso. Agora, o projeto é estupendo do ponto de vista da intenção. Eu estava achando graça só quando o Rodrigo estava contando a história dos ricos versus super ricos versus os médios ricos. Um médio rico tem 3 milhões de reais para colocar dinheiro, não. Os classe média alta tem 3 milhões e meio, 3 milhões para colocar no clube. Eu me lembrei de um projeto que tinha no Palmeiras numa época chamado Eternos Palestrinos. Lembra disso, Massini? E aí era assim, você comprava títulos de sócios remidos do clube e colocava esse dinheiro como investimento, mas era para ajudar, eram empresários bem intencionados e tudo mais. Aí teve uma reunião na casa de uma amiga da Terena, minha mulher, e a gente foi, e tinha um grupo de super ricos, que olhavam, como eu estava na mesma sala, o cara olhou para mim e falou assim, não, gente assim como nós. Eu fiz assim, quem? Aí ele falou, não, a gente deu um grupo aí, a gente comprou, por exemplo, 4 títulos de sócio remido. Mas por que 4? Você é uma família só. Não, depois eu dou para um primo pobre, para uma faxineira. Cara, minha mulher queria saltar no pescoço dele. Galera, deixei pra vocês aí o corte do All Sport falando aí sobre a Safiel. Um novo projeto chegando no Timão, foi apresentado no último dia 28 ou 29 de outubro, não estou lembrado. Foi um desses 2 dias ou foi 27, não lembro. Foi 27 ao 29, eu não tô lembrado do dia exato, mas enfim. Um projeto muito bem elaborado aí, né, por alguns conselheiros do Corinthians, em que visa injetar um dinheiro aí no Corinthians. Seria ótimo, né, pessoal? O Corinthians está numa fase muito conturbada aí financeiramente, próximo de ter um colapso, né, financeiro. Hoje, inclusive, foi o prazo estimulado aí para pagar o Matias Rojas, cerca de 41 milhões de reais. O Corinthians está com um bocado de transfer na FIFA, né? E aí tá negociando com o Rojas aí. E pessoal, eu acho que o Corinthians tem que fechar aí, né, logo esse projeto da Safiel, já colocar em prática em 2026, porque o Corinthians do jeito que tá, é igual um comentarista falou uns dias desses. O Corinthians atual, ele tem prazo de validade. Se ficar dessa maneira que tá agora, não dura muito tempo, cara. Vai ter um colapso financeiro, o Corinthians não vai conseguir pagar as contas, e aí vocês já sabem, né? Então o Corinthians precisa de uma SAF urgente, cara. Alguma coisa aí para injetar dinheiro no clube, porque a dívida tá muito alta, mais de 2,4 bilhões ou 7 bilhões, quase 3 bilhões. Então é uma dívida muito alta. Comenta aqui, pessoal, se você aprova esse projeto da Safiel. É uma boa que o Corinthians está inventando aí com esse projeto. O que vocês acham? Na minha opinião, é perfeito. O Corinthians tem que fechar esse projeto de vez aí. Fechar, que eu falo, é da iniciativa, né? Fechar para acabar com o projeto. É fechar logo essas conversas e ir pro trabalho mesmo, porque o Corinthians não pode ficar nessa maneira que tá, cara. Vocês não sabem o potencial que o Corinthians está perdendo nos últimos anos. A gente vê o Corinthians com todas essas polêmicas, campeão do Paulistão, todo ano chega perto da final da Copa do Brasil, né? Esse ano inclusive tá na semifinal. Então é um Corinthians que, se for bem gerido, é um time e uma potência mundial. Então comenta aqui o que você acha desse projeto, tá aprovando ou não? Comenta aqui a sua opinião. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.